Bom, pessoal, vamos lá então. Queria inicialmente agradecer a presença de todos que estão aí conosco acompanhando esse mais um webinar. A NGX, junto com a Trend Micro, está promovendo essas conversas. Estamos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com todo mundo, né? A NGX é uma consultoria, né, focada em data center, comunicações unificadas e segurança. E a gente é parceiro da Trend Micro já há aproximadamente 18 anos, tá? E quem está conosco aqui hoje e vai trazer um pouco de conteúdo e bastante informação para nós é o Igor Schultz, engenheiro da Trend, e o Luiz Zueg, que é um especialista da NGX. Então, queria passar a palavra para o Igor, para a gente já iniciar com o conteúdo e já seguir aí com os próximos passos. Igor, fica à vontade. Certo. Obrigado, William. Obrigado, pessoal, aí pelo tempo de vocês. Eu sei que deve estar corrido aí, a gente tem bastantes atividades no dia a dia, tá? Então, quero passar para vocês uma mensagem aqui sobre o que a gente está vendo, principalmente voltado à parte de segurança para a parte de e-mail, tá? Serviços de e-mail e toda a parte de conjunto de serviços que engloba essas suítes de produto. Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é um estudo que a Trend fez com a Ponemon Institute, que é um órgão que nos ajudou a criar um índice de risco que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa com mais de 100 profissionais e gestores de TI. Segundo um levantamento realizado com esse grupo de 1.000 empresas, aproximadamente, phishing e engenharia social continuam sendo foram destacados, na verdade, como as principais ameaças segundo essas empresas, tá? Isso mostra que as organizações, embora continuem investindo em tecnologias de ponta para combater riscos crescentes de ameaças, a nossa pesquisa mostra que ainda há espaço para melhorar sempre contra esses ataques, tá? Como eu já tinha comentado anteriormente em um outro webinar que a gente fez com a NGX, o CRI, esse Cyber Risk Index, está disponível para clientes que quiserem acessar e fazer esse levantamento interno também, e ele ajuda a adotar uma abordagem de gerenciamento de riscos à segurança, tá? Então, as empresas podem ser mais estratégicas enquanto a parte de investimento e trabalhar para incentivar a diretoria a elevar a parte de segurança ao topo da lista de prioridades conforme vão apontando essas brechas dentro do índice de risco, tá? E vamos entender um pouquinho sobre, primeiro ponto, a parte de segurança nativa que já vem dentro desses serviços, né? Como a grande maioria sabe, já vem alguns serviços, alguns controles nativos de segurança. Então, por que eu preciso colocar, me preocupar com segurança se já vem alguns controles nativos? Bom, um dos fatores que contribui para essa preocupação das empresas que a gente comentou são as ofertas atuais nativas de segurança de serviço de cloud. Eu peguei aqui um exemplo da Office 365, tá? Mas o primeiro ponto que a gente analisa essa necessidade de proteção extra, muitas vezes, está na própria descrição da oferta, tá? A Microsoft com a 365, por exemplo, possui proteção de anti-malware, mas ele foi projetado para capturar somente malwares conhecidos, tá? Como mostra aqui na descrição do serviço. O que a maioria das empresas não sabe normalmente é que 95% dos malwares que é realmente desconhecido no dia a dia, tá? Ou seja, o que significa que o Office 365, e essa documentação eu tirei do próprio site deles, tá? A estrutura de proteção deles foi desenvolvida para proteger atualmente somente 5% das ameaças que a gente vê atualmente, tá? Então, isso é uma descrição do próprio serviço deles. É o mesmo que a gente fazer uma analogia, se um detector de fumaça que garante 5% dos incêndios é bom o suficiente para prevenir contra um incêndio, tá? Então, provavelmente a resposta vai ser não. Então, essa é mais ou menos uma analogia que a gente faz. O e-mail, como a gente sabe, é a principal fonte de ataques da maioria das ameaças de segurança, vem por e-mail ou por spam. Então, portanto, a gente precisa ter uma boa estratégia para prevenir quando essa principal porta de entrada com os atacantes, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vai desmistificar. E uma das informações que, inclusive, embasa essa nossa discussão aqui, e que a gente pode entender um pouco melhor desses riscos, é quando a gente vê um reporte
que a Trend lança a cada início de ano, mostrando que a gente conseguiu detectar ameaças relacionadas a serviços de cloud. No ano passado, a Trend detectou e bloqueou 12,7 milhões de ameaças de alto risco somente em ambientes de cloud mail service, tá? Que seria para parte tanto de G Suite quanto de Office 365, que essas ameaças passaram por todos esses controles desses provedores, tá? Então, eles foram entregues aos usuários finais. Como a grande maioria dos clientes utilizam serviços ainda protege os ambientes somente com as ferramentas nativas do provedor, a Trend criou esse reporte de análise de ameaças para ajudar a entender um pouquinho que muitas vezes somente essas ferramentas nativas não são suficientes, tá? E que os riscos de incidentes podem aumentar exponencialmente de acordo com a adoção desses serviços. Então, o que a gente quer comentar nesse webinar com vocês é um pouco dos levantamentos realizados sobre o tema de e-mail security e e-mail threats, tá? E com base nesse relatório que a Trend divulgou com alguns outros relatórios, como o Annual Security Roundup, tá? Que embasa um pouco dessas informações de ameaças, e a gente vai trazer um pouco sobre o tema de business email compromise, a parte de phishing, malwares, o impacto da COVID aí sobre esse assunto também, tá? Bom, já começando no primeiro assunto, uma das principais técnicas utilizadas hoje pelos atacantes é Business Email Compromise, que basicamente, para quem não conhece, inclui também uma fraude de um atacante se passando por um CEO, uma fatura falsa, um comprometimento de conta de usuário, entre outros esquemas, tá? O Business Email Compromise, ou BEC, como é conhecido também, é uma forma do cybercrime que depende de engenharia social, para enganar os membros de uma organização e enviar informações confidenciais ou transferir investimentos para invasores, tá? Então, basicamente, ele entra dentro de uma troca de e-mail, se passa por uma pessoa legítima, normalmente de alto cargo dentro da empresa, e, através de engenharia social, consegue transferir um dinheiro através de uma transação legítima, passa por uma conta de um cybercriminoso, e aí a empresa é impactada, tá? Para vocês terem uma ideia, o FBI tem um reporte que eles também trabalham em cima disso, que é o IC3, tá? E por que isso? Porque esse ataque de cybercrime voltado a business email compromise, eles são um grande negócio para o atacante, tá? De acordo com o FBI, tá, os golpes de BEC totalizaram quase 1,8 bilhões em perda em 2019. Tá? Um ataque de engenharia social em um ano gerando 1,8 bilhão de perda para os atacantes. E ele continua sendo um grande problema para as empresas, já que o número de tentativas de BEC detectadas pela Trend aumentou significativamente, de um pouco mais de 100 mil que a gente viu em 2018 para quase 400 mil em 2019, né? Então foi um aumento muito grande desse tipo de ataque, de cerca de 271%, tá? Um outro ponto interessante que a gente monitorou e teve uma mudança significativa foi no tipo de análise feita para a detecção do BEC. A gente consegue analisar o perfil de escrita do usuário para monitorando através de machine learning, análise comportamental, o perfil de escrita daquele usuário. Através dessa técnica, a gente detectou um aumento também desse tipo de ataque, que era de 7% em 2018 para 21% em 2019. Tá? Ou seja, esses ataques eles estão aumentando e estão ficando cada vez mais inteligentes, tá? E de acordo com o FBI, em 2019 registrou cerca de 3,5 bilhões de dólares perdidos em crimes cibernéticos, liderado por Business Email Compromise com 1,8. Tá? Então, essa é uma informação muito importante, muito interessante, para a gente entender também o que está acontecendo no dia a dia, tá? De fato, uma única tentativa bem-sucedida pode gerar um lucro muito alto para o atacante, tá? Inclusive levando em consideração a pesquisa e outros esforços por usar dela, porque, que nem a gente comentou, ele é difícil de detectar, afinal, ele é por engenharia social, não existe vacina, não existe URL, não existe nenhum arquivo em anexo, tá? Então, é puramente a parte de engenharia social. E, normalmente, quem que são os alvos desse tipo de ataque do BEC, tá? Ele, normalmente, como eu comentei, é voltado à parte de engenharia social, através de um e-mail aparentemente legítimo para enganar as vítimas. Então, por exemplo, tá? Um indivíduo vai receber uma mensagem que
que parece ser de um colega ou um parceiro de negócio externo. O e-mail vai facilitar um pagamento, uma transferência bancária, uma compra até mesmo de vale presente, e aí vai parecer legítima nesse primeiro momento, mas direciona o dinheiro diretamente para uma conta do criminoso, tá? Desse grupo, dessa organização. Esse tipo de ataque, as posições normalmente de alta autoridade, como CEO, que a gente vê na sua grande maioria aqui, ou diretores financeiros, são os principais alvos. Por quê? Porque a nível de hierarquia, são pessoas que normalmente podem fugir um pouco do processo, têm mais autoridade para fazer uma mudança sem muitos questionamentos. Então, normalmente a gente vê isso mais voltado para esses grupos. Porém, uma pesquisa mostrou também que, aqui como exemplo, o setor de educação, a gente viu também que entre os 5 principais posições mais direcionadas a técnicas de back são professores, contadores, apoiando uma previsão que a gente fez em 2019, para o ano de 2019, que além dos membros de alta gestão, os atacantes também iam usar o back para atingir funcionários em vários níveis da hierarquia, tá? Então, a tendência é que eles vão entrando cada vez mais dentro da hierarquia dos processos da empresa com esse tipo de ataque, tá? Então, esse é o tipo de ataque de back que vem crescendo bastante. O outro, que é um dos que mais cresce também e tem sido exponencial esse tipo de ataque, que é a parte de phishing, né? Que estão se tornando mais complexos a cada ano que passa. À medida que a conscientização sobre a engenharia social aumenta, que a gente vai se tornando conta, os criminosos estão se adaptando também, tá? Implementando novos métodos para se tornar o ataque de phishing cada vez mais eficaz e também mais difícil de detectar, tá? Para a gente ter uma ideia, embora os usuários de Office 365 e G Suite sempre tenham sido alvos frequentes de ataque de phishing, particularmente phishing de credenciais, os atacantes agora estão conseguindo perseguir as contas de administrador do Office 365, tá? Então, a gente sabe, quando um atacante consegue o controle de um usuário normal, significa que ele vai obter o acesso completo de uma conta individual. Até aí, a gente sabe que tem um problema, mas quando ele pega a posse de um administrador, por outro lado, ele vai ter o controle total do domínio do Office 365 da empresa, tá? E também de todas as contas conectadas. Ele, inclusive, tem capacidade de identificar, por exemplo, a caixa postal de um usuário específico, do presidente, do diretor. Então, ele consegue pegar essas informações também, porque ele é o administrador, tá? Então, houve também um aumento nas detecções gerais para a tratativa de detecção de phishing, tá, de credenciais principalmente, um aumento de 35% em relação ao ano de 2018. Então, é uma tática que está sendo muito utilizada, tá, ultimamente, e o número de tentativas de phishing envolvendo links desconhecidos é bastante impressionante também. A gente teve um aumento ali que antes representava só 9% em 2018 para 44% em 2019. Tá? Então, esse tipo de ataque de phishing de credenciais está crescendo muito. Eu vou falar um pouco depois, tá? Mas a parte de tanto de spam quanto de phishing, ela está se sobressaindo e está sendo a principal técnica utilizada pelos atacantes para invadir uma empresa, mais até do que a parte de malware. Eu vou falar um pouco disso depois também. Deixa eu só te interromper um segundo, Igor. Acho que vale a pena a gente reforçar, né? E é um discurso que nós, como NGX, temos levado também bastante para os nossos clientes, né? Que as pessoas são o elo mais fraco da segurança, né? E o phishing, na realidade, ele é direcionado basicamente para as pessoas. Se ele chega na caixa postal de uma pessoa, ele passa por vários controles de segurança, né? E vai chegar lá na caixa de entrada do usuário. E aí, aquele usuário, né, dentro daquele contexto de ser o elo mais fraco, ele é curioso, né? Ele tem, ou às vezes é persuadido por uma mensagem e aí acaba clicando nisso e acaba expondo a empresa a algum ataque, né? Então, esse é o ponto que eu queria reforçar apenas, que a gente sempre está levando isso para o mercado, né? Perfeito, William, perfeito. E até para a gente ter uma ideia, as técnicas de credenciais de phishing, elas estão cada vez mais difícil de ser detectada. A gente brinca que chega a ser até um pouco desonesto dos abusos que eles têm feito até com a parte de tema de voz e compartilhamento de nuvem. Foram gigantescas as detecções que a gente teve em 2019. Até um exemplo que eu trouxe aqui é uma campanha de phishing em julho que usou página falsa do OneNote Online, hospedada em um domínio de SharePoint que estava vinculado a uma página falsa de login da Microsoft.
Então, essas são várias camadas para tentar evadir a detecção que os atacantes estavam utilizando para pegar as credenciais dos usuários, tá? Num fluxo normal, como que acontecem esses ataques, tá? Até para a gente ter uma ideia. Um dos métodos mais populares que eles utilizam é quando eles induzem os usuários a visitar o formulário de logon do Office 365, né? Através de um e-mail de compartilhamento de OneDrive, por exemplo. Se tem um arquivo, ou como dei o exemplo ali anteriormente, uma mensagem de voz através do OneNote online, tá? Depois que o usuário faz o login, usando aquelas credenciais nesse portal teoricamente legítimo, os atacantes obtêm acesso à conta dele. É impressionante que eles conseguem, inclusive, copiar esse formulário e trazer até o próprio nome do usuário ali no formulário, já indicando que poderia ser legítimo, tá? E esse tipo de ataque é muito difícil de identificar, porque é o mesmo portal que o usuário já está acostumado a utilizar, né? E outro ponto que chama atenção é que o uso de sites, entre aspas, seguros ou certificados com HTTPS para a parte de ataque de phishing cresceu 58% no último ano, de acordo com o Anti-Phishing Workgroup, tá? Então, existem estudos, eles estão utilizando cada vez mais técnicas e táticas para evadir a detecção e para parecer cada vez mais legítimo esses ataques. E quando a gente vai ver, é uma página fake, tá? E aí os usuários já conseguiram pegar nossas informações, entrar nos nossos serviços, verificar o que a gente está fazendo, entrar no meio de uma troca de e-mails, e aí pode, inclusive, vir do carro desde de roubo de informação, fuga de informação, até mesmo um ataque de back, como a gente viu anteriormente. Bom, falando um pouquinho sobre malware, eu já adiantei um pouco, mas eu quero explanar um pouco melhor sobre esse assunto, mas para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo globalmente, tá? O número de detecções de malware detectadas por e-mail, tá? Em 2019 caiu comparado com em 2018, tá? Ele foi para 960 mil detecções para quase um pouco mais de 1 milhão em 2018, tá? O que aconteceu foi o seguinte, a gente está vendo uma troca, basicamente, os atacantes estão trocando a parte de já inserir um arquivo malicioso para ataques de phishing e também ataques de spam. Então, induzindo os usuários a passar suas credenciais ou a visitarem sites maliciosos para aí, sim, baixarem esses artefatos maliciosos, tá? O que a gente tem visto também, porém, é que as ameaças, embora tenham diminuído um pouco, elas ainda estão muito inteligentes, tá? Aqui a gente teve um caso no ano passado, numa campanha que foi criada pelo grupo Cloud Atlas, ou também conhecido como Inception, que eles tinham uma campanha de phishing que até então não parecia ser nada demais, tá? Que tentava atacar os gestores aí, pessoal de alto escalão da hierarquia. O que tornou essa tentativa um pouco mais interessante foi o anexo malicioso que eles utilizaram, tá? Eles botaram um arquivo Office que continha modelo remoto de mal intencionado para carregar um servidor remoto. Uma técnica de ofuscação para tentar não ser detectado tanto pela análise estatística quanto forense das ferramentas de segurança, tá? Além disso, os modelos que eles usavam eram um aplicativo em HTML que executou uma backdoor, ou seja, abriu uma porta de conexão com o atacante, tá? Tanto o aplicativo quanto a backdoor eram polimórficos, ou seja, eles se modificavam constantemente para dificultar a identificação do arquivo. Eles mudavam os atributos para tentar evadir a detecção. Então, isso dificultava bastante. Então, bem interessante essa forma como eles fizeram também. E a carga incluía desde componentes projetados para roubar documentos e enviar isso para um servidor atacante de C++, até mesmo a captura de senhas da máquina comprometida, tá? Então, eles estão evoluindo também dentro da parte das técnicas utilizadas para a parte de e-mail. Um outro ponto que a gente viu foi uma campanha utilizada do Lockbot, que era uma ameaça que anteriormente já era conhecida, ele era conhecida como um stealer, né, que usava para roubar informações e também um keylogger para monitorar a parte de senhas, mas nesse caso do Lockbot, que teve um ataque
utilizando essa ferramenta, a gente viu o uso muito forte de uma extensão de arquivo que não é muito comum. A gente começou a ver o uso de ISO files, para quem está acostumado aí, são normalmente sistemas que utilizam para a parte de carregar sistemas operacionais, que você vai fazer a instalação, por exemplo, do sistema Windows, do sistema Linux, e também do Windows Installer, para introduzir novos métodos de vírus. Eles utilizavam isso através de spam, de anexos, de campanhas. Então, foi uma outra tática que eles utilizaram. A gente viu isso depois em outros casos também, em outros grupos de ataque, utilizando essa tática de arquivos ISO para disseminar malwares também. Então, muito interessante que a gente pegou essas informações também, que mostram uma outra tática começando a ser utilizada. Bom, um outro ponto que é interessante da gente falar é sobre o momento que a gente vive. Essa crise global que a gente está vivendo também trouxe outros riscos para a parte de segurança, né? Então, a gente sabe que à medida que o vírus da pandemia vai se intensificando em volume, escopo, tamanho, o mesmo ocorre onde as campanhas de ataque, de ameaças e campanhas de phishing usam esse tema como isca para atingir as empresas. Então, a Trend está monitorando isso, tá? Ela está criou algumas pesquisas e a gente vem atualizando elas regularmente, tá? Quando a gente vai detectando novas descobertas e atualizações críticas, tá? Então, para compartilhar um pouco para vocês isso, sobre o tema do Covid, a Trend detectou um aumento muito significativo, principalmente em ataques de spam, tá? Relacionando com o tema, então, chamando a atenção do usuário para afinal, é um tema que todo mundo está interessado, todo mundo quer saber, então o ataque de spam cresceu absurdamente, tá? Nesse último ano, então a gente vê um crescimento praticamente de 100% de um ano para o outro por conta dessa pandemia, diferente de malware e URLs maliciosos. A gente teve um aumento, a gente teve um crescimento de domínios relacionados com o tema, de URLs relacionados com o tema, embora o número aqui não pareça tão expressivo quando a gente compara com o spam, tem um aumento bem grande, tá? Tem um número bem grande de domínios URLs maliciosos relacionados com isso, e de malwares, hoje a gente vê malwares, a gente vê até mesmo ransomwares com um nome relacionado à parte do Covid. Tá? Então, a gente tem umas pesquisas, fez alguns levantamentos. E quando a gente traduz isso um pouco, que a gente está vendo aqui em números, a gente tem mais ou menos esse levantamento que a Trend fez nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, né? Que traduz um pouco do que a gente tem visto, né? Então, só nesse primeiro 3 meses, a gente já viu mais de 1 milhão de detecções relacionadas à parte de Covid, tá? Detecções de malware, de famílias de malware relacionado ao tema, a gente viu 737, então a gente vê a correlação ainda, porque embora seja um número interessante de a gente ver que malware está sendo relacionado com essa pandemia, a gente vê que também está tendo ameaças nesse tipo, um aumento de mês para mês, conforme março foi se intensificando ali em outras regiões, principalmente nos Estados Unidos aqui, a gente viu um aumento de 220 vezes a parte de spam, aumentando também relacionado a esse tema, tá? E o abuso do Covid, ela tem sido muito alta também para a parte de disseminação de malware. A gente vê aqui um mapa, por exemplo, interativo de coronavírus, que teoricamente é utilizado para a gente monitorar a disseminação dele através do mundo, ele foi utilizado para espalhar malware que rouba informações. Aquela primeira imagem do mapa que a gente vê ali, aquilo ali é um malware que rouba informações dos usuários. Um outro foi através de um aplicativo de Android chamado Covid Lock, que era para supostamente ajudar a rastrear os casos de Covid em 2019, na verdade, numa aplicação de ransomware que estava disponível dentro do Android, tá? Então, era um aplicativo que vinha para te ajudar e, no final, acabava roubando todas as suas informações e impedindo que você acessasse elas, tá? E um ponto que a gente vai comentar, e aí eu passo a bola já para o Luiz, vai ser um pouquinho sobre os outros serviços. Eu falei mais sobre a parte de e-mail, mas a gente sabe que serviços Office 365, G Suite é mais do que simplesmente e-mail, então o Luiz vai poder complementar um pouco essa parte também. Maravilha. Deixa eu só fazer um adendo aí antes, pessoal. No nosso canto superior direito ali tem um botãozinho com ponto de interrogação, que é a nossa área de perguntas e respostas, tá? Qualquer pergunta ou que vocês tiverem aí para compartilhar conosco podem usar esse canal de comunicação, tá? A gente tem 2 brindes aí para sortear. Sortear, na realidade, não, para
para disponibilizar no final do webinar, tá? E a gente vai escolher as 2 melhores perguntas para premiar. Então, fiquem à vontade, tá? O Igor será o nosso jurado aí, né, Igor? Vai escolher as 2 melhores perguntas. Então, fiquem à vontade para questionar, e as 2 melhores perguntas vão ganhar uma mochila da NGX aí com alguns brindezinhos adicionais. Tá bom? Agora sim, definitivamente, passamos a bola para o Luiz. Beleza, obrigado pessoal, bom dia a todos pela presença. Vou tentar transmitir um pouco do que a gente também tem visto nos últimos tempos aqui como NGX, tá? Como também trabalhando um pouco mais nessa parte, nossa frente de segurança, junto aos nossos clientes, tá? Uma coisa que a gente percebe é que serviços em nuvem não são apenas, não se resume apenas a e-mail, tá? Então a gente tem toda uma outra gama de produtos de compartilhamento de arquivos, sites de colaboração, que também compõem esse serviço, tá? Então a gente está falando aí do próprio Dropbox, Box, ferramentas do Google, como Google Drive, SharePoint, OneDrive, e o Teams também, compondo a parte Microsoft, tá? Teve um estudo realizado em 2017 na Austrália por um órgão nacional que afirmava que 60% das famílias faziam uso de algum sistema de compartilhamento de arquivos. Esse, no caso, foi o Dropbox, tá? Então, isso a gente está falando de 2017. Então, vindo de lá para cá, esse número deve ter crescido, né? E mesmo assim, é um número bastante alto, um número bem considerável para a gente ter em mente e levar em consideração também na parte de segurança, né? Então, algumas características do próprio produto, né? Ele consegue identificar, através dos engines, ameaças de dia zero ou ameaças ocultas, usando, então, algumas técnicas avançadas como sandboxing, na parte de DLP, dando visibilidade e tendo a possibilidade de criar alguns filtros para enforcement, de restrição de uso desses serviços de compartilhamento, então, para disseminar, digamos assim, uma informação que pode ser considerada confidencial ou sigilosa pela empresa, né? A gente tem a parte de... é um serviço otimizado, então a integração se dá através das APIs dos próprios fabricantes, né? E protege também a parte de e-mail, que o Igor já falou um pouco bastante, né? Tanto o tráfego interno, quanto de entrada, quanto o tráfego interno também, né? Um pouco diferente das soluções de anti-spam, onde o meu anti-spam geralmente ele fica um salto na frente, né? Impedindo que eu tenha uma visibilidade do meu tráfego interno de e-mails também, né? Então, eu acabo me restringindo só o que vem de fora para dentro e não o tráfego interno, né? Que acaba gerando, né, pelos próprios usuários. Então, possui uma centralização, né, uma console centralizada, onde eu consigo ter toda essa visibilidade do que está acontecendo e ter algumas, vamos dizer assim, tomar ações de reação, né, em cima dos indicativos que acaba me mostrando. Então, aqui a gente falando um pouco da segurança, né, de como é fácil a gente proteger não só o serviço do Office 365, mas todos os serviços que a gente falou anteriormente, né? Então, a gente tem, acaba integrando ao serviço de e-mail, o gateway de e-mail da própria Microsoft, os serviços de segurança, né, através de APIs, da Trend Micro, tá? Então, a gente consegue prover através disso proteção contra ameaças avançadas, proteger o tráfego de e-mails internos, ter uma console
centralizada para investigação e remediação, e também ver serviços adicionais como OneDrive, SharePoint, Box, Dropbox e Google Drive. Tá? Deixa eu aproveitar, Luiz, só para Com certeza. trazer uma questão aqui que veio já na nossa área de perguntas e respostas. Talvez o Igor consiga nos ajudar aí. A solução faz a limpeza e sanitização de documentos, removendo as macros de documentos e entregando um arquivo 100% limpo, contendo apenas o conteúdo? Sim, tá. A gente pode configurar as ações aí para cada tipo de ameaça que a solução consiga identificar ali dentro. Eu consigo setar a ação que eu quero fazer. Posso bloquear o documento, posso quarentenar o documento, excluir o documento ou limpar o conteúdo, tá? Então, eu posso fazer isso para cada tipo de ameaça que ele identifica. E eu acho, complementando o que o Igor falou, acho que a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso também, tá? Aqui a gente tem um comparativo, então, do que o Igor acabou falando isso anteriormente, tá? Então, aqui é o que o Office 365 consegue trabalhar, né? O que ele consegue ver? Então, ele consegue tratar ameaças conhecidas, né? E aqui a gente complementa, então, com a solução de casa, o Cloud App Security, bloqueando 8 milhões de ameaças em 2019, de ameaças conhecidas, e 4,7 milhões de ameaças não conhecidas, tá? Então, ameaças de dia zero e aí por diante, tá? Baseadas em análise de sandbox, machine learning e phishing e back, né? E aí, totalizando, então, 12,7 milhões de ameaças de alto risco bloqueadas em 2019. E aqui as engines de detecção, então, para malware não conhecido, né? Ameaças que ainda não são conhecidas pelas ferramentas de detecção tradicionais, né? Então, através de machine learning de pré-execução, a gente consegue ter uma predicção se esse arquivo é malicioso ou não, se ele possui algum artefato malicioso ou não. Detecção de exploit de documento, né? Então, ele faz uma análise do arquivo para ameaças conhecidas e potenciais exploits que podem estar embutidos dentro do arquivo, né? Trabalhando isso em conjunto com exploits de dia zero, tá? Eu acho que isso complementa um pouco o que o Igor falou antes, a explicação anterior dele quanto aos arquivos de macro e tudo mais, tá? E também a análise de sandbox, tá? Então, onde o arquivo é submetido para uma análise comportamental em diferentes sistemas operacionais dentro da nuvem da Trend Micro, tá? E ainda assim a gente tem uma ótima performance, né? Porque uma análise dessas deve gerar em torno aí de 3 minutos para ser concluída, e a gente tem um veredito sobre o arquivo submetido, tá? Se ele é malicioso, pode ser considerado malicioso ou não, tá? E aqui complementando também a parte de ameaças conhecidas e não conhecidas, né? Aqui à esquerda a gente tem então o modelo tradicional de segurança, né? Onde eu conheço as ameaças, então eu faço uma verificação baseada em assinaturas, em arquivos estáticos, né? E beleza, eu tenho ali a definição, se der match não deu, se não vai embora. E aqui do lado a gente tem então a solução da Trend Micro, fazendo uma análise um pouco mais profunda em busca de arquivos não conhecidos, né, não identificados ainda, ameaças de dia zero, ou até ofuscados em determinadas áreas que a gente quer proteger, né? Então acho que é uma analogia bem
bem interessante, acho que resume um pouco de como a ferramenta nos auxilia no dia a dia. Tá? E aqui também, né, falando da prevenção de malware em compartilhamentos e colaboração de serviços na nuvem. Então, qual é que era o problema tradicional conhecido, né? Análises baseadas em AV, em assinaturas estáticas, né? Então, correndo o risco de perder, não conseguir identificar um arquivo não conhecido, um exploit novo, e acabar trazendo isso para dentro da infraestrutura, né? Ou até acabar disseminando isso entre diversas áreas, diversos setores, entre os diversos usuários, tá? E com a solução do Cloud Security APP, a gente consegue, então, evitar de que todas essas ameaças avançadas, elas se espalhem nas diferentes plataformas, né? OneDrive, SharePoint, Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft Teams. Através de um real-time scan, tanto para uploads, criação de arquivos, sincronização, então, do agente está instalado na máquina com a nuvem, ou modificação dos arquivos, né? E também escaneamentos que eu posso executar manualmente, né, conforme a necessidade, para identificação de ameaças avançadas, né, baseadas em machine learning, exploit de documentos, análise de URLs, que é bem interessante também, né, e a parte de sandbox análises. Então, a parte de resposta e remediação, né? A gente, executando um scan manual através da ferramenta, a gente tem duas opções, né? Ou tipos de scan. Eu posso apenas fazer um scan, onde vai me dar a visibilidade, ou eu também já posso solicitar que ele faça o scan e faça a proteção também do que foi identificado, tá? Esse scan ele pode variar um pouco, o tempo dele pode variar um pouco dependendo do que, ou a quantidade de arquivos que eu vou escanear, tá? E o período desse escaneamento, tá? E também complementando o que acho que o Igor já falou antes, a gente tem os recursos de DLP, também, então, para a parte de e-mail e compartilhamento de arquivos na nuvem, então, nativos são mais de 200 templates que eu consigo adicionar as regras de uma forma muito simples, muito intuitiva, muito fácil de ser usado, né? Também tem a capacidade de realizar scans manuais ou agendados conforme a necessidade, e também o scan em real time, né, para o tráfego que está acontecendo no momento, que pode gerar algumas ações, tá, como apenas logs para gerar um reporte, deletar o arquivo, quarentenar ou simplesmente taguear ele para tratamento futuro, tá? Eu acho que aqui era isso. Então, aqui a gente tem a parte de automação e integração entre as APIs, que me permitem, né, a investigação, detecção e resposta aos incidentes de segurança, tá? Então, aqui é cada uma das etapas das APIs e onde cada uma delas iria atuar, tá? Uma integração, então, muito simples, né, muito prática e muito objetiva do serviço de segurança da Trend Micro com os serviços de SaaS, né? Então, uma integração direta, que a gente já falou antes, de nuvem para nuvem, através de APIs. A gente não tem impacto
nas funcionalidades administrativas ou do usuário, protege todos os dispositivos que estão conectados na nuvem, um setup totalmente automatizado, né? E que pode ser usado também, as pólices a gente pode usar elas para um sistema de monitoramento apenas durante as provas de conceito, tá? Apenas para a gente gerar os relatórios de assessment que a gente vai mostrar um pouco mais adiante. Então, aqui complemento o que a gente falou antes, a gente não tem aquela virada meio traumática de MX que sempre quando precisava fazer para desviar o tráfego para um e-mail de gateways, para fazer a parte de segurança, o pessoal sempre ficava um pouco meio assim, eu tinha que fazer em janela de manutenção. Eu não tenho instalação de software na máquina do cliente para oferecer essa proteção, eu não preciso alterar as configurações do meu usuário para que ele venha a ser protegido, né? Geralmente, quando a gente mexe no que é do usuário, a gente pode criar uma certa resistência, e também a gente não precisa, digamos assim, setar um proxy para filtrar esse conteúdo das aplicações web que ele pretende usar, tá, no dia a dia, e assim a gente consegue fazer uma entrega bastante ampla, bem pouco intrusiva, e com um nível de proteção bastante interessante para o usuário. Tá? Aqui é um pouco da arquitetura, então, das APIs, como a gente já falou antes, né, a parte da integração dele, a parte de risk access, escaneamento de ameaças e análise de URLs, e a parte de DLP scan também. Junto com o sandbox, com o recurso de sandbox, tá? Toda a comunicação é encriptada em cima de HTTPS, então é uma conexão realmente segura, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Os e-mails, arquivos que são analisados, inspecionados ou até quarentenados, eles não ficam na nuvem da Trend Micro, tá? Eles ficam no próprio tenant da solução, então nada é armazenado fora do tenant do cliente, então a gente tem controle sobre isso, tá? A gente pode garantir isso. E, por exemplo, as quarentenas elas ficam no próprio serviço do cliente, ou seja, Exchange, SharePoint, Box, por aí vai, tá? Aqui é a distribuição, então, dos serviços do CAS, né, que ficam hospedados dentro do Microsoft Azure, e também a disponibilização do serviço de sandbox. Então, a gente pode ver que eles estão muito próximos, né, o que nos garante aquele tempo lá de aproximadamente 3 minutos para a emulação de um arquivo, né, evitando, assim, alta latência, um tempo de resposta um pouco maior por parte de qualquer solução de segurança. Que evita também a propagação, talvez, de uma ameaça antes da gente ter a análise completa dela, tá? E aqui, então, por que, né, do Cloud App Security? Então, a gente tem condições de parar ataques de ransomware, ataques de back e ataques de credential phishing. 2019 a gente teve 12,7 milhões de ameaças de alto risco bloqueadas. Uma integração simples através de APIs preserva todas as funcionalidades administrativas do usuário e estende também a proteção para o tráfego interno e compartilhamento de arquivos, tá? E além disso, a gente tem uma console centralizada para visibilidade através desses diversos layers de segurança, né? E também faz parte do Trend Micro XDR e gerenciamento de respostas, tá? Aqui o que a gente falou antes, então a gente consegue detectar os ataques
que possam partir de dentro da própria organização, né, porque eu também consigo controlar esse tráfego, ter visibilidade desse tráfego quando ele é interno e não só quando ele vem de fora para dentro, né. Então, se eu tiver uma conta comprometida, algum computador de usuário comprometido, alguma conta comprometida, e gerar algum tráfego malicioso de dentro para dentro, ou seja, interno da minha rede, eu vou ter essa visibilidade também. Então, eu consigo ter, digamos assim, aumentar a minha atuação, não só para o que vem de fora, mas também o que está circulando internamente, tá? Aqui um pouco mais de detalhes, então, a gente vai falar um pouco mais do BEC, tá? Que foi o que o Igor comentou antes. Então, aqui são alguns exemplos, tá? De diferentes tipos de escrita de 8 executivos, tá? Então, alguns exemplos me mostram que alguns executivos podem usar palavras curtas, linhas em branco, palavras específicas, pontuações. E cada um desses modos de escrita, eles são identificados pelo mecanismo de Beck para tomar as ações no momento que alguma interceptação possa vir a ocorrer. Adiante a gente vai ter um slide que vai mostrar isso de uma forma um pouco mais precisa, tá? Então, eu consigo ter esses perfis de escrita sendo gerenciados pela própria nuvem e garantindo, né, junto com o Machine Learning e um monitor comportamental, uma grande eficiência da solução para esse tipo de detecção de ameaças, tá? E aqui é o que a gente fala, então, da inteligência artificial, do BEC, da detecção de BEC baseada em inteligência artificial, né? Então, tem uma combinação de fatores. Então, é o comportamento e a intenção, a análise, então, de comportamento e intenção. Então, onde ele tenta reproduzir a decisão que um expert de segurança poderia tomar, mas combinando com o estilo de escrita, né? Então, ele faz uma combinação desses dois itens para ter uma decisão se aquele e-mail ele pode ter sido escrito ou não por um executivo ou para a pessoa que está tentando sofrer, então, a personificação da conta, tá? Aqui é o exemplo, né, o workflow de como ele pode funcionar. Então, aqui a gente tem a máquina ou a caixa de e-mail comprometida e uma pessoa tentando se passar por outra com o intuito de ludibriar esse usuário, tá? Então, aqui o recipiente, ele realmente pode ser válido, tá? Mas e tentando se passar por essa pessoa aqui, mandando a mensagem falsificada, então, para uma pessoa, para um outro usuário, né? Então, o nome, ele bate com a pessoa, mas o estilo de escrita não. O estilo de escrita que ele usou para fazer a análise foi diferente do que ele tinha no banco de dados, e aí, consequentemente, ele consegue identificar a mensagem fraudulenta, né? Nesse caso aqui, a interceptação, usando uma prática de Beck. E, por fim, eu vou entrar brevemente nesse item e depois eu passo a bola de volta para o Igor, né? A forma de fazer o risk assessment com o CAS, ele é uma forma totalmente transparente, onde eu não gero nenhum impacto para o usuário final ou para administradores do serviço em nuvem, tá? Então, eu levo 5 minutos em média para fazer uma integração, mais 15 minutos para
fazer a configuração em modo report only, apenas report, né, gerando logs, e depois de um período rodando, a gente leva mais 15 minutos para fazer uma análise detalhada e a apresentação desses resultados para a equipe responsável, tá? E aqui devolvo para o Igor, que vai nos dar mais detalhes de como fazer a solicitação do Security Assessment para a parte de e-mail, tá? Obrigado, Luiz. Aqui, na verdade, é só uma opção que a gente tem que vocês mesmos podem testar sobre a efetividade da segurança do ambiente de Cloud Media Service de vocês, tá? Principalmente aqui Office 365, quem tem G Suite tá para sair no próximo mês, tá? Mas para quem utiliza o Office 365, existe um serviço da Trend que está através daquele link ali embaixo, o assessment.trendmicro.com. Se vocês quiserem, a gente podemos compartilhar com vocês esse link posteriormente, mas ele basicamente permite que vocês possam fazer um assessment, um serviço, como o Luiz falou, que não requer nenhum tipo de reconfiguração do ambiente, nem reapontamento de MX, nem nada. Ele só vai pedir para que vocês garantam acesso ao serviço para ele poder executar um scanning aí das mailboxes de vocês e já gerar um report similar a esse aqui. Deixa eu passar aqui, com os resultados que ele encontrou, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Vocês preenchem um formulário, selecionam ali para poder só garantir o acesso do serviço para se executar, e aí já colocam a execução, solicitam a execução dele. Ele vai começar a executar imediatamente, tá? E aí, conforme vai ser executado, ele vai alertar vocês, olha, eu vou começar a varrer aqui as caixas, as mailboxes do teu ambiente, da tua conta de Office 365, quando eu terminar de fazer essa varredura, eu notifico para você que está pronto e você vai ter acesso ao relatório. Então, quando ele terminar, que nem o Luiz bem comentou, depende um pouquinho do seu ambiente, quantidade de caixas de e-mail, quantidade de arquivos, tudo mais que vai ter no ambiente. Ele vai fazer essa análise e vai trazer esse reporte com essas informações. Então, basicamente, é um primeiro ponto, um primeiro passo, né, que vocês podem ter já de analisar, nesse caso aqui, somente a parte de e-mail. Ele não vai entrar mais a fundo nesse momento com a parte de SharePoint Online, do Microsoft Teams, ou do Box, Dropbox, OneDrive, não vai entrar nesses pontos ainda, tá? Se você tem interesse em fazer essas outras análises, aí a minha recomendação é que você faça uma prova de conceito, um outro teste, que também é rápido, como o Luiz comentou, mas esse é o modo como vocês mesmos podem já iniciar, já ter uma primeira análise do ambiente de vocês. E aqui já conseguem trazer uma primeira visão aí de como está o ambiente, se ele já identificou casos de back, de phishing, se ele encontrou ransomware, por exemplo, armazenado dentro das mailboxes de vocês. Então, percebam que como ele está integrado dentro do serviço do Office 365, pelo menos essa ferramenta aqui, ou posteriormente se for uma POC dentro do G Suite, essa solução, seu e-mail, no caso, já foi entregue ao usuário e está lá na mailbox, tá? Então, isso acabou ultrapassando as camadas de segurança nativa do seu provedor. Então, aqui é onde já consegue ter uma primeira visão desse ponto, tá? E seria basicamente isso a mensagem que a gente queria passar para vocês, tá? A gente está vendo cada vez mais uma adoção, uma tendência que as empresas vão começar a adotar esse tipo de solução. A grande maioria hoje a gente já vê, e até por uma força muito forte que vem fazendo esses players, tanto Google quanto Microsoft, para permitir a migração dos ambientes e até pela facilidade que ela nos traz, né, um pouco de flexibilidade, serviços com a parte de armazenamento dedicado já para o usuário, né, poder utilizar e compartilhar arquivos, então traz uma facilidade boa para o negócio, porém o que a gente quer mostrar que isso também tem riscos, a gente vem trabalhando nessa parte de análise de riscos vinculados a esses serviços. Conforme vai crescendo a adoção, também a gente vai notando o crescimento na quantidade de riscos e de ameaças detectadas, né? Então, a gente vem aumentando ano a ano, tá? Essas detecções aí em todas as camadas, não só e-mail, mas em todas as camadas a gente vai anotando os riscos. E, como a gente conversou,
Também tem essa estrutura de LGPD que a gente vê que vai ser uma realidade, a parte de controle da informação também é importante a gente ter em todas as camadas. Então, identificar se daqui a pouco tem conteúdo sensível vinculando, trafegando aí numa pasta de SharePoint ou num box, num OneDrive de um usuário que não deveria. Então, a gente sabe que tem documentos sensíveis, a gente tem uma regulamentação aí para obedecer, então isso pode ser uma ajuda a mais aí que a gente tem posteriormente na parte de segurança também, tá? Maravilha, maravilha. Agora vamos para nossos questionamentos, Igor. Tem algumas perguntas aqui para a gente responder. De repente, você e o Luiz, se quiser complementar também, fica à vontade, tá? A primeira pergunta. A cloud da Trend ficará com uma cópia de todos os documentos analisados? Eu acho que o Luiz já tinha mais ou menos pincelado esse tema, né, Luiz? Acho que tá no mute aí só, desculpa. Obrigado, William. Vou roubar essa pergunta do Igor. A gente passou antes por cima, tá, dessa questão. Então, assim, a Trend Micro, a nuvem da Trend, ela não fica com nenhuma cópia, tá, de nenhum arquivo, nenhum e-mail que foi escaneado, tá. Inclusive, os diretórios utilizados para quarentena, eles ficam no próprio tenant do serviço, tá. Então, fica tudo dentro de casa, não sai nada, o cliente tem controle total sobre isso, tá. O dentro de casa que você diz é dentro do próprio tenant do Office 365 ou do Google, serviço. Né? Exatamente, Isso. exatamente. Perfeito. Então não sai do tenant, não sai do território ali do cliente, né? Exatamente. Perfeito. Tem total controle. Igor, maravilha. Não sei se tu quer fazer algum complemento, Igor? Não, eu acho que é mais isso, tá? Até só para dar um outro ponto, tanto nessa parte do serviço em geral, quanto até nesse serviço de assessment que eu comentei, tá? Por questões legais, principalmente no que a gente vê hoje, GDPR, LGPD, nenhuma informação, nenhum relatório esse que vocês podem executar ali dentro do assessment, a Trend não tem acesso, tá? Ele fica realmente com vocês podem ter a opção até de deletar os dados ali, posteriormente, depois que realizam um assessment, tá? Justamente porque a Trend, assim como qualquer outra entidade, a gente precisa respeitar as leis. Então, nossa missão aqui é garantir a proteção, não o controle da informação. Maravilha, excelente. Mais uma pergunta aqui. Existe algum tipo de whitelist ou blacklist de domínios, quarentena, e como e por quem isso é gerenciado? O usuário tem possibilidade de alguma interação? Eu acho que o Luiz acho que comentou um pouco isso. Eu posso colocar alguns domínios de exceção para não serem analisados, tá? Principalmente a parte de domínios internos também, e aí tenho depois ali a parte de blacklist também que eu posso colocar, mas normalmente a parte de controle da quarentena não é aquele que a gente vê normalmente de spam, onde o usuário vai ter um acesso, tá? Ali fica mais a cargo dos administradores, até porque ela é uma ferramenta em uma camada interna de serviço vinculado dentro do Office 365, então é um controle que teoricamente já passou pela solução lá de anti-spam, já está dentro de casa, e até por ser interno, muitas vezes fica difícil a gente colocar naquela lista de exceção de domínio e tudo mais, né? Porque muitas vezes pode ser até o domínio interno. Então, o controle mesmo da quarentena de acesso vai ficar para cargo do administrador da ferramenta, e não dos usuários, como a gente vê no anti-spam. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta. Eu posso considerar a ferramenta como um CASB? Ela faz apontamentos de auditoria e remediação de compartilhamentos inadequados, por exemplo? A ferramenta ela é voltada para a parte de proteção de Cloud Mail Services, tá? Não necessariamente um CASB, que o CASB é um pouco mais amplo, quando a gente vai olhar, ele vai olhar sobre as tuas soluções de cloud, né? Aplicações SaaS. Aí a gente está falando de diversas outras soluções, que não somente e-mail, que não é muito o foco do produto, a gente vem para garantir
a parte exclusivamente de serviços de Office 365 e G Suite, tá? Até porque a Trend sempre teve um enfoque muito grande nisso, até para quem não sabe, a Trend foi a primeira empresa a lançar, na verdade, uma proteção do tráfego de SMTP, ou seja, foi a primeira solução que interceptava o tráfego para fazer esse tipo de análise. Então, o foco mesmo é nesses serviços, não na parte de auditoria e controle de aplicações SaaS em geral. Sim, dá para dizer, então, Igor, que o CAS da Trend, ele é uma ferramenta que monitora soluções de produtividade, no caso, e não completa todas as aplicações SaaS. Sim, dá para se dizer, tá? Ele é mais voltado nesses dois serviços, tá? Então, a gente sabe que no dia a dia ali tem diversas outras aplicações que as equipes podem utilizar. Existe um boom hoje, uma tendência de mover praticamente todas as aplicações, o que for possível, para ambientes de service provider, né? Utilizando solução SaaS, e não é o nosso foco nesse momento fazer isso com esse produto, tá? Perfeito. Maravilha. Próxima questão. Quando a solução envia o arquivo para a quarentena por causa de um malware, ele mantém para análise e, se não encontrar nada, ele libera o e-mail automaticamente ou depende da liberação do administrador? Gostaria de saber também se, no momento que ele envia para a quarentena, executa uma limpeza e se após eu posso liberar o arquivo. Sim, você pode ter o controle das ações, inclusive se você suspeita que aquele arquivo pode não ser malicioso, tá? Então a gente pode tomar algumas ações aí de, por exemplo, até mesmo download para verificar o conteúdo. Então, se você tem uma equipe de pesquisa, de resposta a incidente, ela pode baixar aquele e-mail. Então, consegue analisar o conteúdo para saber do que se trata, se realmente foi malicioso ou não, e aí você, a partir disso, pode tomar uma ação de liberar aquele e-mail. Existe interação também com as APIs para fazer essa liberação, existe outras ações, ele vai quarentenar para tentar fazer limpeza, caso não consiga, ele vai ser armazenado ali para deletar posteriormente, ou conforme você configurou. Então, a ferramenta ela tem a possibilidade de fazer a limpeza nessa quarentena, Igor? Sim, ela armazena ali conforme a detecção. Então, se você tomou alguma ação ali de quarentena, posteriormente, a partir de um período, ela vai começar a fazer a limpeza dessa quarentena, tá? Perfeito. A limpeza que você diz é a limpeza do malware mesmo dentro do arquivo? Ele vai tentar limpar aquele arquivo na quarentena. Se ele não conseguir, ele vai acabar excluindo aquele documento. Perfeito. Maravilha. E uma última questão aqui. A NGX possui algum serviço para a gestão dessa solução, caso o time interno do cliente não queira se envolver? Sim, temos uma solução para isso. A gente, dentro do nosso time, tem alguns serviços gerenciados, onde a gente consegue assumir essa responsabilidade e compartilhar resultados de forma periódica com os clientes, ou ainda também a gente fazer um monitoramento proativo da solução. Então, a gente consegue, de alguma forma, ficar monitorando isso no dia a dia, conforme as ameaças vão surgindo, a gente toma ações, né, de forma proativa, ou então a gente notifica o cliente de algumas, né, de possíveis ameaças aí do ambiente, ou de tomadas de decisão sobre o que fazer. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A princípio, não. Maravilha. Agora vamos para a nossa decisão aí, Igor, da questão dos nossos 2 brindes, né? Então, nós temos pergunta se a Trend ficará com os arquivos analisados, uma cópia, se tem um whitelist ou blacklist, se a solução funciona como um CASB, se a solução consegue limpar automaticamente os arquivos. Sim. Eu acho que eu vou escolher as duas que a gente mais recebe e que mais representam um pouco sobre a missão da Trend, tá?
que é o primeiro ponto vinculado à parte de se a trend armazena os e-mails, tá? Então, eu acho que esse é um ponto que mostra que a responsabilidade da trend é para permitir e garantir a segurança na troca de mensagens, né? Então, no compartilhamento de informações digitais. Então, essa é a nossa missão. E eu acho que essa é uma pergunta muito boa. E a outra que a gente sempre recebe, e é muito bom que ter sido pontuado, é sobre a parte do CASB, tá? Diretamente o pessoal, quando a gente começa a falar de Office 365, serviços de SharePoint Online, Box, Dropbox, então esse é um outro ponto que acaba surgindo bastante. Então, esses dois pontos para mim, por ter sido bem oportunos, que é o que a gente vê no dia a dia, eu acho que foram das melhores perguntas. Maravilha, maravilha. Então, as pessoas que fizeram esses questionamentos serão contatadas aí por nós em um segundo momento e a gente vai organizar as entregas dos brindes aí. Igor, Luiz, mais alguma questão aí para a gente trazer para o pessoal? Temos bastante gente ainda nos acompanhando. Seria interessante a gente fazer um fechamento aí. Não, é só compartilhar com vocês que a gente tem tentado trazer um pouco de informação sobre esses principais pontos que a gente tem visto no mercado como um todo, tá? Algumas tendências, alguns movimentos, que nem a gente comentou no nosso último webinar. Então, tanto nós quanto a NGX, a gente tem essa parceria há mais de 18 anos e a Trend como um todo tem diversas ferramentas, diversos serviços, até mesmo gratuitos, como esse próprio Assessment, que ajudam vocês a ter cada vez mais informações, cada vez mais dados para poder trabalhar internamente e tomar as decisões. A gente sabe que nesse momento, principalmente de pandemia, onde a gente tem que trabalhar com orçamentos muitas vezes reduzidos, e escolher basicamente o que é a prioridade nesse momento. Então, a Trend tem essas informações que ela provê e essas oportunidades de vocês conseguirem cada vez terem mais dados para justamente ter mais autoridade, mais autonomia de tomar uma decisão e embasar essas decisões que vocês tomam sobre a parte de investimento. Tá? Então, nosso comprometimento com vocês é esse, e a NX tem nos ajudado, nos apoiado bastante nessa parte também. Maravilha, maravilha. Então, acho que, de forma geral, era isso. A gente queria agradecer a presença de todos. A NGX segue à disposição aí de todo mundo. Se vocês quiserem uma conversa aí num segundo momento, fiquem à vontade para nos contatar. A gente sabe que, como o Igor falou, nesses cenários aí de redução de orçamento, a gente está com equipes cada vez mais reduzidas e a segurança tem sido algo cada vez mais importante. Então, a balança ela se inverte, né, nessa situação. E a gente está à disposição para conversar e apoiá-los, né, absorver essa carga de gerenciamento de ambiente e de dar uma resposta mais proativa para os nossos clientes. Tá? Então, muito obrigado a todos pela presença e um bom dia de trabalho aí a todos. Igor, Luiz, parabéns e obrigado pela apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.